Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Como foi a semana de todos vocês? Espero que tenha sido ótima. Bom, hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre um assunto, né? Não vamos falar sobre análise técnica nem sobre gráficos, porém vamos continuar na pauta de bolsa de valores, só que com uma pauta mais política. O que acontece? Ao longo dos últimos dias, muito tem se falado sobre a condenação do presidente Lula e o reflexo dessa condenação no índice Bovespa. Muito tem dito que o índice Bovespa tem subido e tem rompido topos históricos por conta dessa condenação. Bom, na minha avaliação, essa visão ela é um pouco equivocada. Por quê? O Brasil ele é um país produtor de commodities. Nós basicamente vendemos commodities para a China, vendemos produtos de baixo valor para outros países também vendemos carros, tecnologia, porém a nossa economia ela está centrada em commodities, em matérias-primas que são produtos de baixo valor agregado. E o que isso significa? É lógico que vamos simplificar para não ficar uma coisa muito extensa, né? O Brasil acaba, com tudo isso, o Brasil acaba não tendo um grande papel de destaque e nós temos também um mercado de capitais pouco evoluído. Ele tem crescido ao longo dos anos, porém ainda ele é pequeno em comparação à bolsa dos Estados Unidos, a bolsas na Europa. Isso faz com que tudo isso, somado à nossa economia, que ainda é uma economia que está engatinhando, faz com que sigamos a reboque do que acontece no mercado internacional. Por exemplo, se você dá uma olhada, se olharmos o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, né? O que está acontecendo lá nesse momento? Você pega os Estados Unidos, taxa de desemprego próximo ao pleno emprego. Europa, algumas economias em recuperação. As principais bolsas do mundo já subiram bastante. E aí você tem as bolsas dos países periféricos, que muitas já subiram, porém o Brasil ainda não subiu como deveria subir. E você tem uma abundância de capitais no mercado internacional. É isso que tem feito a Bolsa de Valores aqui de São Paulo subir, não a condenação do ex-presidente Lula. E o que acontece? Como estamos num momento, até porque economia elas são círculos, né? Você tem períodos imagina uma roda gigante. Então você tem períodos que a economia mundial está indo muito bem e isso leva a reboque os países periféricos, e você tem períodos em que a roda gigante está lá embaixo, que isso também faz com que países como o Brasil ou países subdesenvolvidos cresçam menos, né? E basta olhar isso. Então, com todo esse cenário, hoje nós estamos subindo base e o dólar também está caindo, por quê? Por conta que já no mercado internacional existe uma tendência de um dólar em queda. Por isso que o dólar aqui no Brasil também está caindo. Ou seja, não tem nada a ver com essa questão da política interna que está acontecendo aqui hoje, com essa coisa da condenação do ex-presidente Lula. É claro que isso tem uma pequena parcela de culpa, mas não é o principal. O principal é isso. Por exemplo, recentemente o Brasil ele perdeu o selo de bom pagador. Isso faz acontecer dois movimentos. Alguns fundos precisam retirar o seu capital do Brasil, levando ele para fora, né? E o segundo movimento qual que é? Você tem uma nova entrada de capital no Brasil. Qual é o capital que está chegando? Capital especulativo. Por que um capital especulativo? Porque países que não têm
selo de bom pagador, eles precisam de ter uma taxa de juros mais elevada. E tendo essa taxa de juros mais elevada, o que acontece? O especulador, ou como vocês queiram chamar, ou investidor, se bem que a palavra certa não é o investidor, que traz o seu capital para cá, ele toma um capital a 1% lá fora, 1,5%, traz para cá com uma taxa de juros a 7%, é aí que está o ganho do cara. E é por isso que a bolsa começa a subir. Tem esses dois lados, fora isso, ainda precisamos levar em consideração o cenário. Qual que é o cenário? Um cenário de possível abundância de capital no mundo, ou seja, o dinheiro está girando, ele está buscando lugares aonde ele possa ser alocado e possa dar retorno. E o Brasil, mesmo sendo um produtor de commodities, sendo técnica, talvez ainda um país agrário, no mercado de capitais, ele ainda é um mercado rentável. Ainda consegue se ganhar dinheiro no mercado de capitais no Brasil por diversos fatores. Não, acho que a gente não vai entrar nessa discussão aqui hoje. Então, a verdadeira razão para que a bolsa esteja subindo e o dólar esteja caindo é essa. Não tem essa questão, não dá para politizar um problema que não é político, entendeu? Então, assim, independente da condenação do ex-presidente Lula, a Bolsa de Valores vai subir. Ela iria subir de qualquer forma, porque uma coisa não está atrelada à outra. Ela está subindo simplesmente por conta do movimento de capitais no mercado externo, que tem muito dinheiro circulando pelas praças, e também por conta que nós ainda somos um país que tem uma taxa de juros bastante elevada, e isso traz para cá esse tipo de capital especulativo. Fora isso, é conversa de bar. E se nós queremos ganhar dinheiro no mercado de capitais, a gente precisa saber o que realmente está acontecendo e para onde realmente está se dirigindo o capital. A gente não pode se deixar-nos nos levar por questões políticas ou por outro tipo de questão qualquer. É isso, pessoal. O vídeo dessa semana era basicamente para falar um pouco sobre isso e aguardo vocês aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos e boa semana.